Nós soubemos que o pastor Edmilson estaria aqui nesta manhã conosco, né? Ontem ele nos ligou, né? E nós entramos em contato com o nosso pastor, que está de viagem, avisando que o pastor Edmilson estaria aqui, né? E o pastor Wagner disse para o irmão tenha liberdade, né, no espírito, né? Ele vai pregar para nós nesta manhã e à noite também, se Deus quiser, né? Vamos então, com nossas cabeças inclinadas, receber o pastor Edmilson José de Lima, isso? Lá de Redenção, Pará. Após a leitura, temos um hino, tá, pastor? A começar em mim com um grupo. Vamos inclinar nossa cabeça e vamos recebê-lo, pastor. Bom dia com Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar, continuar, né, nos abençoando com a sua presença, com a sua unção e com a sua palavra. É uma honra, um prazer poder estar com os irmãos e mais esta manhã, neste maravilhoso e humilde, simples culto que nos oferecer ao nosso Deus, né? Ao autor da palavra na qual nós temos depositado toda a nossa fé. Sempre os pastores dizem, todos que tinham que estar aqui estão sem faltar nenhum, né? Mas a gente, como pastor, como pregador, não que a gente goste de falar a multidões, mas a gente gosta de falar a pessoas que têm ouvidos para ouvir, né? E lamenta por serem poucos os que ouvem. Mas, graças a Deus, que você está aqui. Nós viemos para mais um encontro nacional de pastores e, como sempre, eu demoro um pouquinho para ir embora. E sábado passado, domingo passado, eu estava lá com o pastor Ivaldo e parece que a minha viagem ali em Leopoldo de Bulhões e regiões ali com o pastor Ivaldo já fez parte da minha
vinda ao encontro. Já fica quase combinado, assim que termina o encontro, próximo final de semana ela é comigo, viu? E a gente foi estar com ele, mas durante a semana, quarta-feira, né, eu estava em Goiânia assistindo o culto, ali, ao vivo. Porque hoje tem que se explicar bem, né? Ao vivo. Não estava assistindo o culto em casa. Estava na igreja. Mas não fui à igreja sexta-feira. Fiquei sentido por não ter ido, mas fui impossibilitado de ir. E convidei a irmã Iraci, mais a irmã Elionai, a irmã Isabel, para virmos para cá, para estar com o irmão José Júnior. Você sabe quem é José Júnior? O irmão Jessé, né? E liguei para o irmão Robson, que estava vindo. Ele me disse que estaria de folga ontem, durante o dia, mas à noite estaria trabalhando. E hoje ele está de folga. Mas como ele é folgado, ele não está na igreja, né? Né, irmã Rutiele? Certamente está dormindo, está descansando pelo trabalho que ele fez à noite. E a sua esposa eu não sei, mas certamente está fazendo plantão, né? Olhando o seu marido. Veio comigo a irmã Iraci, minha companheira de sempre, e também a irmã Elionai, minha filha, e a irmã Isabel, essa jovem que nos acompanha. Ela mora em Redenção. E a minha mãe, assim que terminou o encontro, eu a levei para onde eu estava e ela está comigo até agora, né? Ela está passando por uma fase que precisa muito de nós, de todos nós. Praticamente ela perdeu as vistas, não está enxergando, né? Então ela está aprendendo a andar, a movimentar, a agir. É uma outra fase. Na Igreja da Redenção nós temos uma irmã que perdeu também a visão, e no momento que ela perdeu a visão, ela quase entrou em depressão. Se não fosse algumas pessoas ao lado dela, por uns 2 anos, talvez ela teria terminado os seus dias no manicômio. Uma coisa é você nunca ter enxergado, outra coisa é você deixar de enxergar, né? Aliás, deixar de enxergar depois que já enxergou, né? Deixar de ver depois que viu. Eu lembro do pastor Joaquim falar com o irmão Lucas, um irmão que nunca enxergou. O pastor Joaquim disse: se você gostaria de ver, poder enxergar, ele disse não. Ele disse não. E continuou dizendo: porque o tempo não está preparado para isto. Preparado para vir. Então, uma coisa é a pessoa nascer cego. Outra coisa é a pessoa nascer vendo e depois parar de ver, né? Então tem que ter muita paciência e por parte dela muita vontade de continuar vivendo, né? E aprender a lidar com a situação. E uns perdem a vista no seu estado de avançado de idade, depois dos 50 anos, é normal, muitas coisas a começar a aparecer, né? E a minha mãe já está com mais de 50. E uns perdem a vista, outros perdem a audição, outros perdem
o paladar, o gosto das coisas, o olfato, né? Perde o movimento do corpo, perna, braço, uns ficam com dificuldade para memorizar. É o normal da vida. A nossa vida é como o Salmo 103, que foi lido. É como um conto ligeiro, que vai passando, né? Vai passando. Um dos destaques do nosso encontro, o pastor Joaquim lembrou: não há tempo que não passa e dias que não chegue. O tempo passa, os dias chegam. E não temos aqui cidades permanentes, né? Mas nós buscamos uma futura, cujo artífice e construtor é Deus. É Deus. Muito bem, o irmão Irineu envia a todos os irmãos aqui de Inhumas saudação, lembranças, especialmente ao pastor Wagner e seus auxiliares. Eles falam por Dimazinho, né? E lamentou de não ter ligado depois que ele chegou lá para vocês, né? Mas diz eles para me perdoar. Vocês perdoam ele? Mas ele não esqueceu, não esquece dos dias que ele passou aqui convosco. E para ele foi uma experiência muito boa. Sair um pouco da tutela, né, do pai e poder ter a sua própria desenvoltura, né? Seu próprio ministério. Ele está nos ajudando ali. Indo a Conceição, a cidade de Pau d'Arco, nos ajudando ali na região, né? Vamos nos colocar de pé, amados. Eu agradeço a confiança do vosso pastor Wagner Marques, que por sua vez ainda continua no meu coração como meu pastor. Como meu pastor. Eu ainda me inspiro nas suas pregações que eu ouvi quando ainda jovem aqui. E fico feliz, me emocionei em ver o Edmar segurando aqui, né? Segurando aqui a barra. Que Deus te abençoe. O tempo passa, as coisas mudam, mas sempre Deus tem aqueles que são suas testemunhas. E que por mais que sejamos poucos, possamos ser testemunhas verdadeiras. Testificar que Ele ainda continua sendo Deus e que esta mensagem é a revelação de sua palavra. São Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudará alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade.
E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem riquezas. E os discípulos se admiraram desta sua palavra, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Oremos. Pai celestial, estamos aqui nesta manhã, como sempre, para te adorar, para aprendermos a fé para vencer a nós mesmos, aprender a fé que remove as montanhas, os embaraços e o pecado que tão de perto nos rodeia. Estamos aqui para vencer. Estamos aqui para aprender a vencer, Senhor. Ao que vencer é a promessa que o Senhor fez ao povo da era de Laodiceia. Ao que vencer lhes concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Meu Deus, esse pedido a mãe dos filhos de Zebedeu fez ao Senhor. Permita que os meus filhos assentem no trono à direita ou à esquerda com o Senhor. E o Senhor disse: isto não compete a mim, compete àqueles a quem o Pai preordenou desde antes da fundação do mundo. Porventura eles podem beber o mesmo cálice que eu bebo? Porventura eles podem ser batizados com o mesmo Espírito que sou? Para sentarmos neste trono como vencedores ao teu lado, nós precisamos de beber do mesmo cálice. Nós precisamos de serem batizados com o mesmo batismo do Senhor. Portanto, ó Deus, dá-nos esta graça nesta manhã, e que todos nós possamos ser, de fato, cheios do Espírito Santo. Eu preciso, mais do que nunca, ser cheio do Espírito Santo, obter esse selo. Não posso estar confiado em mim mesmo, ó Pai, mas em Ti, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Assentados, amados, vamos ouvir então, a começar em mim, o grupo cantando. Quebra corações.
todos um, como tu és em nós, a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde a brisa que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, como a perfeição. a começar em mim. Vibrar corações para que sejamos todos um, como tu és em nós, a começar em mim. Corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde a brisa que haja amor, Onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, como a perfeição. a começar Começar em mim, corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Amém. Vamos todos dizer amém. A começar em mim. Começar em mim. É o título do hino que nós ouvimos. Eu tenho, antes de entrarmos totalmente na meditação do que nós vamos falar, 3 destaques do encontro que nós tivemos. Primeiro destaque: o seu destino eterno não está no que você vê, nem no que você ouve. De princípio, quando eu ouvi essa afirmação, quase que eu meneio a cabeça em não concordar com essa frase que foi mencionado lá no encontro. Porque a minha fé diz que nós somos alimentados espiritualmente pelo que nós vemos e pelo que nós ouvimos. Inclusive isso é que forja o nosso caráter. Isso é que forma o homem, a sociedade. Somos moldados, somos instruídos, somos educados pelo que nós vemos e ouvimos. Mas a sequência da expressão diz assim: mas sim, no discernimento do que você vê ou do que você ouve. Então nós estamos fadados, aí vem a conclusão, nós estamos fadados a ver tudo e ouvir de tudo.
O que nós precisamos ter é discernimento do que estamos vendo e do que estamos ouvindo, porque tudo que nós vemos e ouvimos depende muito do seu discernimento para você agir. Você pode agir a favor ou pode agir contra, né? Correto? Isso depende do seu discernimento. Paulo chegou a dizer assim: examinai tudo e retendes o bem. Ele chega a dizer assim: quando entrares no açougue, compra de tudo que tem lá e não pergunta. Um adventista disse assim, que Paulo disse que nós temos que comer tudo que vem no mercado, no açougue. E no açougue vende sabão, então vamos comer sabão também? É o discernimento do que ouve, né? Ter discernimento do que está lendo, né? A Bíblia diz que Eva é a mãe de todos os seres viventes que estão na terra. Então ela é a mãe da leoa? Ela é a mãe do macaco? Aí está o discernimento. Quando foi escrito que ela é a mãe de toda a sua espécie, não é verdade? Ela é a mãe de todos os seres de sua espécie. Então nós não podemos deixar ser levado por tudo que nós lemos, por tudo que nós vemos, ao pé da letra, mas sim discernimento daquilo que estamos vendo e ouvindo. Então, o destaque ficou comigo. O seu destino eterno não está no que você vê, nem no que você ouve, mas sim no discernimento do que você vê ou do que você ouve. O segundo destaque do encontro: tudo que acontece é para te atrair. Tudo que acontece, que você fica sabendo, que você vê, é para te atrair, chamar a sua atenção. Você tem que saber disso, né? Tudo que você sabe que está acontecendo é para te chamar a atenção, para te atrair. E vem novamente o discernimento. O terceiro destaque, inclusive foi pregado pelo pastor Jerônimo, lá da África, aquele segundo culto que nós tivemos. Segunda mensagem, culto de quarta-feira. Você pode dizer, ele não presta. Você pode dizer, ela não presta. Mas quando Deus o elegeu, quando Deus o escolheu, ele não foi consultar você. Ele não foi consultar a mim. E graças a Deus, irmão, porque ele não consultou. Porque se ele tivesse consultado e fosse na nossa opinião, hein? Quantos de nós aqui talvez? Tá? Porque se fosse consultar a mim mesmo, talvez eu mesmo diria, eu não sou digno. Mas ele não consultou, ele simplesmente disse, é esse, pronto. Ao ponto do irmão Branham dizer assim, nós precisamos de ser mais delinquente para dizer que Deus errou em escolher Judas para estar no seu ministério. Vai dizer, não, Deus errou em ter escolhido Judas. A gente, se você acha que é uma delinquência em Deus, se falarmos assim, acharmos assim, somos muito mais delinquentes do que ele, né? Ele errou em escolher Faraó, levantou Faraó, ele errou. E Paulo escreve aos Romanos dizendo que para isso mesmo Deus levantou Faraó e Deus endureceu o coração dele contra o povo de Deus, para que a sua força, os seus milagres, as suas maravilhas pudessem ser manifestadas. Ah, Deus errou, endureceu o coração de Faraó. Deus errou.
Precisa ser mais delinquente, né? Amei a Jacó e aborreci a Esaú. Esses 3 destaques do nosso encontro. Mas vamos pensar um pouquinho na leitura que nós fizemos e vamos ter aqui uma meditação para o nosso relevo espiritual. As últimas frases desse episódio aqui, quando os discípulos, admirados, disseram: quem poderá, pois, salvar-se? Pois, dentro da lógica, para que o ser humano vive? De primeira mão, nós vivemos procurando nos sustentar e mantermos vivos. Desde o momento em que nós nascemos, o nosso instinto nos leva a correr-se do mal. É ou não é? A extrair vida, a buscar vida. Ninguém quer morrer. E logo nós, para mantermos vivos e sermos sustentados, temos que cumprir com a palavra. E quem não trabalha também não deve comer. Então temos que trabalhar. E temos que ter um objetivo na vida. Por que trabalhar? E segundo a nossa sociedade, a gente sabe. Segundo a nossa sociedade, a gente sabe e tem consciência disso. A gente só vale o que a gente tem. Se a gente não tem nada, a gente não vale nada. Isso é avaliado lá no banco. Isso é avaliado pela justiça. Este homem é um homem de bens. Não é assim que dizem? Por que ele é um homem de bens? Porque ele possui muitas propriedades. Ele possui muitas riquezas. E todos trabalham com esse propósito de possuir. Possuir. E este mancebo de qualidade, este rapaz de qualidade, ele era um rapaz frequentador de igreja, e o que fez com que ele fosse reconhecido moço de qualidade foi porque ele era religioso. Então não é ruim para a nossa sociedade ter uma religião. Não é ruim para a nossa sociedade ser uma pessoa religiosa. Uma pessoa religiosa é uma pessoa conceituosa, conceituada. É uma pessoa de moral. É uma pessoa que obtém nome. É uma pessoa que pode expressar confiança. Porque a religião dá moral para o ser humano. Mas a religião não pode dar salvação para o homem. A religião pode dar nome, a religião pode dar moral, a religião pode dar até título de confiança. Mas ela, vou repetir, não pode dar salvação. Mas o que é isso? Para qual finalidade levantou a religião? Não foi para religar o homem caído a Deus? Religar. Trazer de volta o homem. Sim, o propósito foi isto. Mas isto não garante salvação do homem. Se isto não garante a salvação do homem, então torna-se impossível o homem se salvar. Nós estamos vendo aqui que o mancebo de qualidade, não é o mancebo que não tinha qualidade. O drogueiro, o imoral, o adúltero,
o roubador, o ladrão. Nós não estamos vendo aqui indo para o inferno por não ter qualidade. Nós temos o irmão Branham mostrando para nós que esse mancebo de qualidade aqui é o mesmo que se encontra na parábola do rico e do Lázaro. O Lázaro pobre, não possuía nada, não tinha nada, vivia a mendigar na porta deste rico, deste mancebo de qualidade. E esse mancebo de qualidade, ele tinha uma qualidade de pedir para os seus mordomos, pedir para os seus empregados, levar comida para o mendigo que sempre estava à sua porta. E que não tinha nada, que não possuía nada. Só possuía a noite, o frio, as calçadas e a sua própria vida enquanto vivia. Mas o Senhor Jesus, na sua parábola, diz que ambos morreram. É bom nós pensarmos que nós um dia vamos morrer. No Velho Testamento e no livro de Deuteronômio, nós temos a história de um homem chamado Jerusalém, que quando não tinha nada, vivia a pedir. E Deus o concedeu e ele passou a ter. E a expressão de Deus para Jerusalém é isto: engordaste o teu coração, esquecestes de mim e passou a me dar coisas. Enquanto tu não tinhas nada, me procurava. E a igreja, buscando. Depois que eu dei e alcançou, já não vai à igreja mais para me buscar, porque não precisa de nada mais, mas vai para preencher status. Preencher na visão de outros como uma pessoa religiosa. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então há duas classes de pessoas indo à igreja. E na parábola Jesus disse que ambos morreram e um foi levado para o céu, para o Hades, que na verdade é um baixo da dimensão em que foi levado o Lázaro, porque o Lázaro também morreu. E o Lázaro olhou para, o rico olhou para cima, prova que ele estava um pouco abaixo. E pediu para que Abraão molhasse seu dedo na água e tocasse em seus lábios, em sua língua, porque ele estava em lugar de tormento. Não foi assim a parábola? E o Senhor Jesus disse que não haveria como, porque havia um grande abismo entre Lázaro e o rico. O Lázaro só recebeu males, e tu recebeste somente bens. Aí eu tenho que lembrar do que diz as Escrituras. Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Onde está o seu coração, está o seu tesouro. E quem quer ganhar a sua vida aqui, ele tem que perdê-la lá. Mas quem perde a sua vida aqui, ganhá-la lá. Amém? Mas eu vou dizer uma coisa, isso acaba sendo impossível a nós. Porque nós não queremos sapatos apertados nos pés. É certo ou não é? Nós não queremos estar num sol causticante a vida toda. É verdade ou não é?
Nós queremos um pouquinho um sapato mais frouxo. Nós não podemos ser hipócritas. Nós queremos um sapatinho mais frouxo. Nós queremos uma sombra. É ou não é? Nós queremos comer do bem e do melhor. Queremos vestir roupas boas, queremos ter remédio. E outra coisa, gostamos de ser bem tratados. É ou não é? Elogiados. Nada de repreensão, nada de reprovação. Nós gostamos de ser bem elogiados, bem... Então isto acaba se tornando impossível para o homem se salvar. Davi chegou a dizer, muitos confiam em carros. Ele disse, todavia nós faremos menção do nome do Senhor. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Adiantou alguma coisa? Mas não vamos ser hipócritas. Nós buscamos coisas melhores. Nós buscamos coisas boas. Aqui nessa dimensão. Aqui nesta terra. Não vamos ser hipócritas. A recomendação do Senhor Jesus, a recomendação das Escrituras, a recomendação do apóstolo São Paulo, é que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus. Mas você já notou, você já estudou, você já tem consciência do que é o reino de Deus? Ele não vem com aparência exterior. E nós gostamos da aparência exterior. Você já fez uma retrospectiva do que é o reino de Deus? O João disse, "Ac nodec tole peccate munde", na língua dos italianos, né? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando eles olharam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o viu com aparência exterior? Não. Não o viu com uma aparência exterior. Haja visto que ele, Jesus, sendo caminho estreito, apertado e difícil, poucos há que o encontrem, porque a maioria não procura caminho estreito. O ser humano, de um modo geral, não procura caminho estreito. Procura caminhos largos. E isso vai se tornando cada vez mais difícil para o homem se salvar. Mas repita comigo, o que é impossível. Repita comigo, por favor. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Especialmente agora no final do desfecho, no apagar das luzes, a era que nós estamos vivendo, é impossível o homem se salvar. Torna-se um grande milagre o homem se salvar. Muito mais do que cura de câncer, muito mais do que cura de AIDS, muito mais do que ressurreição de mortos. É um milagre o homem se salvar. Você não vê condições alguma de salvação do homem. O que uma religião consegue fazer de um homem é só dar a ele moral, dar a ele qualidade de vida. Ensina ele a não gastar o seu dinheiro com aquilo que não é pão, com aquilo que não satisfaz a sua alma. E se ele não gasta o seu dinheiro com aquilo que não satisfaz a sua alma e com aquilo que não é pão,
Então sobra dinheiro para ele comprar a sua casinha e colocar na mesa comida melhor. E até remédio. Leva ele a adquirir status, a ter um colchão mais digno para dormir com a sua esposa, colocar os seus filhos num bom recanto, não é? Ele não gasta o seu dinheiro com aquilo que não é pão, e inclusive os crentes são taxados de miseráveis. Os crentes são taxados de mão dura, porque eles pensam em que eles estarão gastando. A religião os ensina assim. A igreja ensina assim. A igreja oferece escola dominical. Vocês estão me acompanhando, meus irmãos? A igreja oferece qualidade de vida. Mas a luz da palavra, aquilo que nos foi revelado, vai muito mais além. Salvação vai muito mais além. O irmão Branham diz que religião, igreja, é simplesmente aquela cobertura que Adão e Eva quis para cobrir as suas nudez. Mas Deus não nos olha através da religião. Deus não nos olha através das boas qualidades. Deus não nos olha através desta vestimenta hipócrita. Por detrás de tudo isso há vergonha, é ou não é? Por detrás de tudo isso há coisas que você não quer que as pessoas vejam. Por isso que você usa dessa cobertura, dessa religiosidade. Eu costumo dizer aqui na igreja, todo mundo é santo, você já observou? Você não vê ninguém irado um com o outro. Você não vê o marido brigando com a esposa brigando com o marido, os filhos apontando o dedo na cara do pai, e o pai usando certos argumentos constrangedores em cima dos filhos. Aí a professora fez a pergunta para o aluno, para os alunos: onde vocês imaginam ser o inferno? Mais do que ele parece, uma criança levantou o dedo e a professora deu a oportunidade e ele disse: lá em casa. Minha casa é um verdadeiro inferno. Que isso, filho? Meu pai chega, é beliscando, é gritaria, bate na minha mãe grita com meu pai, na hora de comer, na hora de nós sentar na mesa, é um barulhão, é um problema. Na hora de dormir, na hora de levantar, meu pai levanta a gente aos chutes, aos gritos. Minha mãe. Lá em casa é o verdadeiro inferno. Eu acho bom demais é quando eu estou aqui na escola. Olha como que a senhora trata a gente. Olha os alunos. Aqui a senhora chama a gente na frente e bota a mão no ombro da gente, dá prêmio para a gente. Que é bom demais. Tem o lanche. Mas passou-se um ano. Novamente estavam as crianças ali numa outra sala e por sorte, né, foi a mesma professora, fez a pergunta: onde vocês imaginam na aula de religião? É o céu. A mesma criança levantou a mão. O que é? O que foi? O que você quer dizer? É lá em casa, professora. Lá na sua casa, um ano atrás era o inferno, agora já é o céu. É que um pregador passou por lá e leu a Bíblia para o papai, leu a Bíblia para a mamãe, e meu pai aceitou o Senhor Jesus, aceitou a Bíblia, e ele se tornou um homem manso e educado. Minha mãe hoje se tornou uma mulher meiga, suave, mansa e educada. E a minha casa virou um verdadeiro céu. Olha, irmãos, a igreja faz isto. A leitura da Bíblia faz isto.
a leitura das mensagens faz isso, a pregação faz isso, o seu amém, o seu aleluia, o seu louvor faz isto. Mas isto ainda não é a salvação. É claro que nós, para sermos salvos, temos que ter vidas de pessoas salvas. Mas há muito de trás disto uma verdadeira hipocrisia. Porque onde está o seu coração, está o seu tesouro. E nós não devemos ajuntar tesouros aqui nesta terra, mas ajuntar tesouro no céu. É claro que a promessa é para este tempo presente e para o porvir. Eu sempre costumo dizer, os céus começam aqui embaixo. Mas, por outro lado, o inferno também começa aqui embaixo. E aí vem a pergunta, você já tomou posição e escolheu aonde vai passar a sua eternidade? Nessa era de Laodiceia, torna-se cada vez mais difícil do homem se salvar. Como a religião não traz garantia de que você está salvo, qualidades não te traz garantia de salvos, o que é que dará condições para nós sermos salvos? Irmão, não é o que nós fazemos por Ele, é o que Ele fez por nós. E quando nós reconhecemos o que Ele fez e aceitamos de corpo e alma o processo da salvação. Onde está o seu coração? Onde está o meu coração? Onde está o nosso coração? Porque Deus não julga a nenhum de nós pelas aparências. Ele nos julga pelo nosso coração. Mas vamos dizer de novo, repita comigo, porque o nosso pensamento é esse. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Eu quero destacar aqui, se esta mensagem é de fato a salvação para a humanidade, você já nota que são poucos os milagres que existem no mundo. E milagre é uma coisa rara mesmo. Se Deus está conosco, onde estão os seus milagres? Foi a pergunta da mensagem que o irmão Brana pregou. E ele diz assim, que o milagre é você mesmo. Você é um milagre. Mas você nota que nós temos, em relação ao mundo, poucas pessoas que crêem nesta mensagem. E mesmo entre os que dizem que crêem nesta mensagem, e que dizem ter a revelação das Escrituras Sagradas, a revelação, o esclarecimento do que é ser salvo, do que é aceitar a salvação, do que é viver como salvos. 3 classes existem no meio de nós. E eu ainda vou dizer que os salvos entre nós é uma minoria. Os milagres que existem entre nós é uma minoria. Porque entre nós existem os crentes hipócritas. Vamos tirar a mão do bolso, vamos regaçar a manga da camisa, vamos botar o pé no chão. Existe muito entre nós hipocrisia. Existe ou não existe? Quantas vezes eu mesmo me importo como hipócrita? Eu mesmo. Examine as Escrituras e assim, examine o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Não examine a vida do outro, não examine a sua vida.
agimos como fogo pintado na parede. Muitas das vezes o quadro da nossa vida é como uma vaca pastando em cima de uma árvore, dizendo ser da mensagem, dizendo crer na Bíblia, crer na mensagem do profeta. Mas cadê o sinal? Cadê a mensagem, o sinal? Como que nós estamos usando essa televisão em nossa casa? Como que nós estamos usando essa internet na nossa casa? Como que nós estamos usando o celular em nossa casa? Eu estava pensando, na Bíblia não existe essa palavra namoro. Na Bíblia não existe namoro, existe casamento. Que hipocrisia de santidade é essa, minha irmã? De namorar com um jovem 1 ano, 2 anos, 3 anos. E dizer que está apenas namorando, está vivendo de estímulos de adultério. Você nunca deitou com ele nunca deitou com você. Você canta na igreja como um anjo, mas diante de Deus está mentindo como um diabo. Na Bíblia não existe namoro, não existe casamento. Porque o homem nunca poderia ser estimulado, suas glândulas serem estimuladas por uma jovem, não sendo ela ainda a sua esposa. Por isso que o irmão Brana diz que uma moça, um rapaz não deve se beijarem antes do enlace matrimonial, porque não são maridos e mulheres ainda, não se alistaram, mas estão sofrendo estímulo de agressão física, e ela não podendo sustentar ele, e ele não podendo sustentar ela, estão vivendo em adultérios. Um rapaz e uma moça, eu não sei que cabeça foi essa, do qual o pastor teve a ousadia de abrir o leque para as moças e os rapazes namorar agarrado na mão. E entra para dentro da igreja, pegado na mão e até mesmo no ombro, e ainda senta ali, ouvindo a palavra, ela deitada no ombro dele. Isso é hipocrisia de santidade, isso é adultério. Não é adultério espiritual, não, eu estou falando de adultério físico. E os adúlteros não entrarão no reino dos céus. E com essa condição que eu estou mostrando, eu quero dizer para os irmãos: é impossível você se salvar. Vestido longo, cabelos longos, não fuma, não bebe, não perde os cultos, mas vai para o inferno do mesmo jeito. Vocês estão entendendo a mensagem, irmãos? Agora eu vou repetir: o que é impossível para essa moça, o que é impossível para esse rapaz, o que é impossível para essa igreja, o que é impossível para esse pastor, é possível para Deus. E se eu estivesse usando esse púlpito aqui, pregando o evangelho, por onde quer que a gente vá, crendo em mim mesmo, eu já tinha jogado todas as minhas anotações fora. Eu já tinha procurado o que fazer, além do que eu estou fazendo, para manter a minha sobrevivência. Comer, beber e possuir, porque amanhã eu vou para o inferno mesmo. Você quer ler comigo uma escritura aqui? Romanos capítulo 3. Então eu vou repetir, não sei que cabeça, que passou pela cabeça do pastor, ou sei lá de quem foi, que dizer que nas mãos não tem glândulas, e abriu esse espaço para moças e rapazes namorarem pegados na mão e viver 1 ano, 2 anos, 3 anos sem casar. Mas lê comigo aqui, Romanos capítulo 3, versículo 9. Está assim, ó: pois que somos nós mais excelentes, se tratando dos judeus,
que buscavam e não alcançou. Os judeus, você sabe, que eles buscavam salvação, buscavam ou não buscavam? E não alcançou, por devido ao excesso da santidade deles, por devido ao excesso de religiosidade que eles tinham. Cuidando de não aceitar o falso profeta, negou o verdadeiro profeta. Em defesa da Bíblia, rejeitou a Bíblia feito carne. Mas o apóstolo São Paulo, sendo pregador dos gentios romanos, ele diz: pois que somos mais excelentes do que eles, porque o que eles buscavam não alcançou e nós alcançamos, né? A salvação é de graça. Então nós alcançamos. Aí Paulo diz assim: mas nós somos mais excelentes do que ele? Do que eles? Olha bem, de maneira nenhuma. Pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do, vamos dizer juntos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. O irmão Brana confirma, dizendo que não tem ninguém buscando a Deus. Vai para a igreja para buscar qualidade, dignidade. Vai à igreja para buscar um moço, uma moça virgem. E eu costumo dizer assim: depois que recebe, depois que obtém a cura, depois que obtém a resposta do que ele buscava, que era pagamento daquela dívida, aí para de vir à igreja. Porque buscou, alcançou, aí para de vir à igreja. Não tem mais objetivo. Mas eu vou dizer assim, ó, há aqueles que não estão na igreja por causa disto, mas por causa da sua salvação. Ele está em busca do maior milagre, que é impossível para ele, mas que é possível para Deus. Está aqui, continua as escrituras dizendo assim: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Inúteis. Não há quem faça o bem. Por isso que o mancebo pergunta: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Por que me chamas bom? Não tem ninguém que é bom, não. Só existe um que é bom. Esse é Deus. Alguém chega para a gente e diz: mas o fulano é assim, é assim. Eu sou admirado daquele moço, sou admirado daquele pastor, sou admirado daquela irmã. Tudo bem, é digno de admiração, mas não esqueça que ele é humano. Ele não é tão bom quanto você pensa. Se Deus tirar a mão de misericórdia dele, ele vai revelar o que ele é. Para começar, todos nós carregamos Romanos 7. Carregamos ou não carregamos? E diz Paulo que quando a gente quer fazer o bem, a gente não consegue, porque o mal está conosco. Você tem a direita, mas você tem que ter consciência que você tem a esquerda também. Dizem que o nosso cérebro é dividido em duas partes, onde existe o lado bom e existe o lado ruim. E nós agimos de acordo com o instinto. E o instinto nos leva a agir por conveniência. Por isso nós omitimos. Por isso não queremos falar a verdade, mas também não queremos falar mentira. E para permanecermos religiosos, omitimos. É ou não é? Não estamos dispostos a colocar a cabeça, o pescoço, como o próprio Pedro, enquanto estava com Jesus, valente, aquela coisa, e não vai, o senhor não morre. Pedro, que nada, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E deu certinho, porque na hora que o seu mestre estava com o pescoço na forca, que ele estava preso para morrer, e que todos que quisessem defendê-lo, morreria também.
a sua conversa te denuncia. Não, discípulo dele, não, eu nem conheço o senhor. Medo, você tem medo, nós temos medo. Isso nos leva a se tornarem pessoas impossibilitadas de receber a salvação. Irmão Brana diz assim, quantas pessoas no nosso meio, quantos de nós têm medo de receber o batismo do Espírito Santo? Nós temos medo de receber o Espírito Santo. Tem muitas esposas que têm medo de seus maridos receber o Espírito Santo. Tem muitos maridos que têm medo de suas esposas receber o Espírito Santo. E um pastor cheio do Espírito Santo. Será que a igreja quer um homem cheio do Espírito Santo mesmo? Porque o Espírito Santo, irmão, ele é sensível. Ele não aceita blasfema. Ele não aceita pecado. Ele não aceita sujeira. É ou não é? Quando é que o Espírito Santo me batiza, te batiza, nos batiza? E que nos faz ser selados para o dia da nossa redenção? Quando nós passamos pela justificação, quando nós passamos pela santificação, e agora ser justificado, como se nunca tivesse pecado, pela fé. Agora você é santificado, posto ao lado para ele usar. Mas é para ele usar mesmo. Estou com uma mensagem aqui, crê de coração, e nessa mensagem o irmão Brana diz assim, que nós temos que crer de coração mesmo. Quando muitas das vezes nós cremos só aqui em cima. Quando nós abrimos o nosso coração, a porta para o coração, depois que ele entra, diz o profeta, dentro do nosso coração nós temos uma porta. Nós temos uma porta que abre ele entra. Mas depois lá dentro nós temos várias portinhas. E às vezes nós falamos assim, tudo bem, o senhor já entrou, bateu na porta, abriu a porta, o senhor entrou, mas por favor, fique calmo, fique quieto. Mas e aquela porta? Eu quero entrar e ver por detrás daquela porta o que tem. Não, por favor, nessa porta o senhor não entra. O irmão Brana intitulou assim, é a porta do orgulho. Olha, o senhor entrou, abriu a porta, mas se trata de ficar quieto, calma. O senhor quer entrar na minha cozinha? O senhor quer entrar no meu quarto? O que é isso? O senhor não pode dar a mão, o senhor já quer o pé também? Mas o irmão Brana disse assim, se você chega na minha casa e eu abro a porta para você, você bate. E eu abro a porta, você abre a porta e eu entro, e você me diz assim, irmão Brana, entra, fique à vontade. Eu me sinto à vontade. Então eu levanto, vou lá na cozinha, abro a geladeira, pego um pouco de sorvete, pego alguma coisa para comer e volto, deito sempre no sofá, tiro o sapato, ponho o pé em cima. Mas é folgado, não é? Eu falei para você entrar e ficar à vontade, mas não tanto. É assim que nós fazemos com Jesus. Vocês estão entendendo, meus queridos irmãos? É assim que nós, eu estou incluído, nós. Por isso nos torna impossível de ser salvo. Mas o que é impossível para nós sermos salvos, é possível para Deus. Porque aqui nas Escrituras você vai ver, o versículo 12 diz, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Você já notou que tem tantos de nós que temos dificuldade de pedir perdão por irmão? É ou não é? É muitos mesmo que diz ser da mensagem, não perde os cultos, não foge da ceia, mas tem dificuldade de pedir perdão. A Bíblia diz, se teu irmão pecar contra você, vai a ele. Mas ele que pecou contra mim, por que eu tenho que ir a ele? Ele que tem que vir a mim. Isso torna cada vez mais impossível de nós nos salvar. Temos dificuldade para pedir perdão. Agora você vê a grande dificuldade de perdoar.
deixamos essa portinha lá dentro fechada, com a raiz de amargura, com sentimento, com dor, com vergonha, com frustração, e isso torna-se cada vez mais difícil de nós se salvar, porque nós passamos a possuir muitas coisas, possuímos a ter muitas coisas, complexo, dor, sentimento. Mas o irmão Branham diz assim, Deus, Ele é rico em tudo e muito mais em misericórdia. Dá glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, que o nosso Deus é rico em misericórdia. Sua misericórdia está e dura para sempre. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Eu sei de alguém que não quer vir na igreja de jeito nenhum por causa de amargura, por causa de dor, por causa de sentimento, por causa que foi humilhado, porque não foi reconhecido, não foi recompensado. Nós somos assim. Nós somos assim. Se a gente deixar ser levado pelas dores, por sentimentos, por vergonha, por frustrações, a gente se divide. Cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruições e miséria, e não conhece o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Você já prestou atenção que o temor de Deus está se acabando? Temor de Deus, quanto mais dos homens. Você acha, meu irmão, minha irmã, que na condição que nós estamos vivendo, haverá salvação para nós? Sem oração. Escuta, está custoso de orar. Sem oração a pessoa é desviada. A pessoa que não ora, ela está desviada dos caminhos de Deus. Está desviado de Jesus. A gente nunca deveria orar para pregar. A gente nunca deveria orar para poder viajar. A gente nunca deveria orar para comer. A gente não deveria nunca orar. Para. Deveríamos viver em oração. Eu deveria estar vivendo em oração. Alguém diz assim, entra na presença de Deus, pastor, ao meu favor. Desde quando é que você saiu, gente? Desde quando é que nós saímos da presença de Deus? Para poder entrar. Nós não podemos sair da presença de Deus. Concorda comigo? Diga amém, meus queridos. Agora entra na presença de Deus. Entra na presença. Você não pode sair. Se é para entrar, porque você saiu. É ou não é? Então vamos levantar nossas mãos e vamos dizer, Senhor, o que é impossível para mim, é possível para o Senhor. Veja só, não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca seja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas vamos continuar lendo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Todos pecaram e destituídos estão, não é que estarão ou que esteve, é que estão da glória de Deus. Repita comigo, por gentileza. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Separados. Está separados da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados cometidos sob a paciência de Deus,
para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e, por meio da fé, a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Interessante. Você você ouve a pregação e pensa que está sendo combatido a qualidade. Um mancebo de qualidade. Você ouve a pregação e pensa que o pregador está condenando a qualidade de vida. Mas não é isso. Eu quero enfatizar que qualidade de vida não te dá salvação. Mas todos os salvos têm qualidade de vida. Roupas compridas, cabelos compridos não te dá salvação. Mas todos os salvos têm cabelo comprido e têm roupa verdadeira. Deu para entender, não deu, meus amados? Ah, Jesus me salvou. Então viva uma vida de salvo. Mas aqui nesta mensagem, creia de coração, parágrafo 44. Olha como que o irmão Brana diz. Foi alguns dias atrás, quando estávamos apenas para ver como Deus faz as coisas tão simples, e ficamos tão frustrados, até procurarmos por grandes coisas. Estejam satisfeitos com as pequenas coisas. Amém? Estejam satisfeitos com as pequenas coisas. Nós temos na Bíblia perguntas que foram feitas a Jesus, que foram feitas aos apóstolos. Alguns, ao ouvir a resposta, achou fé para atendê-las. Outros não. Como, por exemplo, este mancebo, que Jesus disse para ele ir lá e vender tudo o que possuía. Ele não teve fé para atender esse pedido. Mas não matava, não roubava, não é isso que nós lemos? É ou não é? Mas não obteve fé. Jesus disse assim, ainda te falta uma coisa. Aí eu pergunto para mim, será que para mim só falta uma coisa? Aí eu pergunto para a irmã, o que falta para você? Quantas coisas ainda falta para você aceitar a sua salvação? Quantas coisas? Aí você faz uma retrospectiva. Não consegue vestir como determina a mensagem. Como determina o irmão Brana. O irmão Brana diz assim, ó, é uma desgraça a mulher mostrar os seus... Ainda te falta isso, não falta? Porque você ainda, estou falando com você, que ainda não conseguiu cair a ficha. E que para você não há diferença em mostrar joelho. Ainda te falta uma coisa. Aí você vai associando coisas. Você vai associando coisas. Você chega à conclusão de que você ainda não foi salvo. E com essa cobertura de religiosidade, tem que cauterizar a sua consciência. Mas graças a Deus que você está sentado em lugar celestial e que pode ser despertado nessa manhã. Efésios 14, versículo 15, desperta do que dormes. Acorda, minha filha. Acorda, meu filho. Desperta para a sua salvação. Estamos num processo. Por isso que o pastor Joaquim sempre prega assim,
vá ao tabernáculo ouvir a mensagem que te promove fé para ser salvo. Estamos num processo de salvos. O irmão Bruno diz, não precisamos de evangelistas, estamos precisando de salvacionistas, é ou não é? Mulheres salvas é que podem salvar outras. Homens salvos é que podem salvar outros. Que Deus tenha misericórdia de nós, Ele é rico em misericórdia. Estejam satisfeitos com as pequenas coisas. Observe quando Ele fizer suas obras gloriosas, como Ele te protege. Não fique procurando por algo lá em cima. Olha aqui embaixo. Olhe para baixo. Observe. Eu comecei a pensar nisso. Que é possível quando um homem, como os apóstolos, e quando você pode viver perto de Deus. Viver perto de Deus. Viver perto de Deus. Deus, através da sua graça, opera através de você. Meu Deus, me ajuda, Senhor. Vamos dizer juntos, Senhor, me ajuda a viver perto do Senhor, perto de Deus. Eu preciso viver perto de Deus. Mas não é fácil viver perto de Deus. Quanto mais vida eterna entra. Está entrando vida eterna em você nessa manhã? Está entrando vida eterna? Minhas palavras são vida eterna. São espírito e vida. Está entrando em você? Irmão, olhando no meu sobrinho aqui, eu me lembrei. Está se tornando tão impossível dos nossos jovens se salvar. Se não houver discernimento do que eles veem e do que eles ouvem, o caráter deles vão sendo forjados para uma vida de pessoas cada vez mais condenadas. Porque por todos os lados que você olha, e com todas as pessoas que você ouve, não está fácil. É a condição da era. Laodiceia, muito rica, possui muita coisa. É impossível nós se salvarmos por causa do avanço tecnológico. A ciência se multiplicou, o amor se esfriou. A iniquidade aumentou, multiplicou. Dentro das nossas casas, pastores estão gemendo com seus filhos. Homossexualismo, brinco nas orelhas, piercing por todas as partes do corpo, revistas e tudo estampado. Mulheres para mostrar a polpa, os seios, a vagina, o pênis, nudismo. As glândulas estão todas inflamadas. A pedofilia. Eu não sinto feliz em visitar parentes. Em épocas de aniversário, de casamento, não sinto. Dentro da minha alma chora. A minha alma chora. Clama. E você tem que se amordaçar. Não pode falar. Quase que cometi uma loucura no trânsito. Quando uma jovem veio de longe, andando, e eu vendo todas as partes íntimas dela, e chegou na porta do meu carro e entregou com aquela roupa tão sensual, entregou para mim uma propaganda, um folheto de propaganda, coberto com o véu da incredulidade, do mundanismo. Ela não está vendo a sua nudez, vendo que a levará para o inferno. Quase que eu cometo uma loucura e dizer, Deus te abençoe. Mas com a roupa que você está usando, você está condenada, se não arrepender, ao inferno, minha filha. Como diz o pastor
Ivaldo, no posto de gasolina, quando chegou para abastecer, chegou lá, estava uma mulher toda preparada, bonita, bela, toda preparada para reticência, para poder aguçar as glândulas masculinas e provocar o ato sexual. Vocês estão entendendo a mensagem? E o pastor Ivaldo chegou e disse: moça, você tem uma irmã por nome Jezabel? Ela disse: não. Por que você parece demais com ela, moça? Achei que você era irmã dela. Parece demais. Parece irmã gêmea. Não conheço não. Eu não tenho irmã por esse nome, não. Se ela conhecesse ou conhecer as Escrituras, ela certamente vai entender, né, o que é que ele estava dizendo. Vocês estão entendendo a mensagem, por favor? É impossível o homem se salvar nessa era rica, bastarda. Pastores se salvar nessa era rica, bastarda, de carro, de casa, de roupas e de ternos, e de poder aquisitivo. É impossível o homem se salvar. Você olha para a vida do nosso profeta, como que ele terminou o seu ministério, qual era o vínculo que ele tinha com essas coisas aqui de baixo. Nós queremos é possuir nome, caráter e etc. Qualidade, possuir. Reputação, nós queremos possuir. Status, é isso que nós queremos possuir. Nós podemos possuir tudo, mas na hora que ele diz: vai e vende tudo que você possui, dê aos pobres, vem e segue-me, deposita o seu coração na maior riqueza que você tem, que é a sua salvação. Jesus, palavra de vida eterna. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É assim que está seu coração? Meu Deus, põe isso no meu coração, põe isso na minha alma. Todas essas coisas devem ser consideradas como uma ajuda que Deus está dando para nós, servi-lo enquanto puder. Mas quando chegar a hora, Ele vai tirar tudo isso de nós, para nós irmos embora daqui. Nosso coração não está posto nisto, ou está? Não abro mão, eu não abro mão disso. Abre mão disto para a sua salvação. Abre mão do seu nome, abre mão da sua moral, abre mão da sua posição, abre mão das suas roupas, abre mão do seu emprego, abre mão do seu marido, da sua esposa. Abre mão para a sua salvação, porque nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. É ou não é? Eu estou pregando para mim, irmão. Coitado do pregador que prega só para os outros, não prega para eles. Estou pregando para mim. Deus, através da sua graça, opera através de você. Quanto mais você obtém de Deus, mais pio você se torna. Quanto mais vida eterna entra, mais intelecto é tirado. Agora, eu não quero ser um fanático. Quero ser um crente realmente verdadeiro e sensato. Vem, não com um punhado de ismos, de coisas, mas um crente inteligente, sólido, real e sensível. E agora observe, tenho visto isso operar. E pensar que se você entra em contato com Deus, chegará ao ponto em que não será mais a sua voz, não serão mais os seus pensamentos. Isso se tornará o pensamento de Deus e a voz de Deus. Você é apenas uma videira, ou melhor, somente um ramo. Ele é a videira. E o seu espírito que entra e energiza, contanto que você possa se manter fora do mundo. A gente perde o tempo, irmão.
em vir à igreja, ouvir e não melhorar. Está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Mas vamos ganhar nosso tempo? Vamos fazer valer o nosso tempo? Ele preencherá. Ele preencherá. Ele preencherá. Aleluia. Levanta a sua mão e diga: Ele preencherá. Ele vai preencher o que falta. Ele conhece meu coração. Ele sabe que eu não dou conta. Eu não dou conta, mas Ele dá conta. Ele conhece meu coração, conhece seu coração. Ele conquistou seu coração. Ele conquistou meu coração. Ele conquistou minha alma. Eu não quero ser nervoso. Eu não quero ser vaidoso. Eu não quero. Ele conquistou meu coração e Ele vai preencher isso. E vai me dar ajuda. E eu vou viver uma vida digna desse evangelho que eu professo crer. E então você poderá ser uma testemunha, exatamente como a arca de Noé foi testemunha. Como Jesus foi uma testemunha de Deus. Ele se torna tão cheio de Deus. Você quer ser cheio de Deus, minha filha? Você quer ser cheio de Deus, meu filho? Você constatou que está melhorando? As pessoas podem olhar para você e pensar que não melhorou coisa nenhuma, mas você tem certeza que está melhorando. Porque não tem uma pessoa que conhece melhor você do que você mesmo. Você mesma. Você não pode ser moldado pelo que as pessoas dizem. Um chega e diz que você presta. Outro chega e diz que você não presta. Um chega e diz que você está melhorando. Outro diz que você não melhorou coisa nenhuma. Você sabe quem você é. Do homem, da mulher que não sabe quem ele é. Jesus diz: eu sei quem eu sou. Jesus diz: para isto mesmo eu nasci. Você sabe por que você nasceu? Para quê e por quê? Sabe? Se não sabe, você precisa descobrir nesta manhã. Eu digo assim, com todas as minhas deficiências espirituais, morais. Eu não nasci para ir para o inferno. Eu não nasci para servir o diabo. Servir o diabo com os meus membros? Não. Amém? Eu nasci para servir a Deus. A moça segura isso. Amém? Nessa mensagem, a porta para o coração, o irmão Brana disse que o pintor pintou Jesus batendo na porta. Já viu esse quadro? Jesus batendo na porta? Quem já viu? O pintor pintou Jesus batendo na porta. A porta. Um dia eu comprei esse quadro e dei para alguém como uma recompensa do trabalho com os jovens, com os moços. Jesus batendo na porta. Só que o crítico veio e disse para o pintor: tem uma coisa errada aí. O trinco, a maçaneta, cadê a porta? Cadê a maçaneta da porta? Ele está batendo na porta, mas cadê a maçaneta da porta? Cadê o trinco, o ferrolho? Cadê? O pintor disse: eu pintei assim, porque o trinco, o ferrolho, está do lado de dentro. Quem vai abrir é quem estiver escutando o batido dele. Aí o irmão Brana diz: quem abre a porta é você. Ele está batendo, mas quem abre é você. Você que tem o trinco na mão. Aleluia! Vocês estão entendendo? Que Deus me dê essa graça para abrir a porta para Ele. Ele não invade a porta. Você tem um trinco, você está com ferrolho, é você que abre. Glória a Jesus. Vamos dizer graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Que o que é impossível para mim, o que é impossível para nós, a palavra vai cortando, vai apertando, vai colocando a gente no canto da parede, mas vamos gritar: o que é impossível para mim, é possível para Ele, eu creio nele.
Eu creio na misericórdia dele. Eu estou mudando, eu estou mudando, eu estou ficando melhor. Inclina sua cabeça, vamos orar. Aleluia. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que nós ouvimos nesta manhã, Senhor Jesus. A tua palavra, ó Deus, isso é a tua palavra, isso nos ajuda, Senhor, isso nos fortalece, Pai. Ó Deus, que cada um possa voltar abençoado com esta palavra, ó Deus. Abençoa, recompensa o pastor Edmilson, ó Deus, que o Senhor abençoa ele e a sua família, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, que nós nunca venhamos sair da tua presença, Senhor, estar na tua presença, ó Senhor Jesus, e nós reconhecemos, Pai, ao ouvir a tua palavra, o quanto nós somos falhos, ó Pai, mas nós sabemos também que tudo é possível para o Senhor. Nós sabemos que o Senhor é rico em misericórdia, e é através da tua graça, Senhor, que nós estamos aqui, e é através da tua graça, Senhor, que nós vamos prosseguir, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus.